Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que o Poder Judiciário brasileiro sofre ataques por ser o mais forte do mundo. Essa declaração foi feita durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Se nós formos às redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à Justiça Eleitoral, é em relação a todo o Poder Judiciário. E isso não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas por que no Brasil isso foi mais forte? Porque o Poder Judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um Poder Judiciário tão forte quanto o Poder Judiciário no Brasil. Aí, Ana, quero te ouvir. A declaração do ministro Alexandre de Moraes começa aí atacando as redes sociais mais uma vez. E continua empurrando a narrativa que a Carmen Lúcia, inclusive, mostramos aqui, acho que ontem, ela dizendo que salvaram a democracia. A questão não é que o poder judiciário no Brasil é mais forte. A questão é que o poder judiciário hoje no Brasil, e isso, ele coloca as instâncias inferiores no mesmo balaio do STF, mas tem muito juiz bom ainda na primeira instância, na segunda. O problema hoje é esta composição do Supremo Tribunal Federal, e não é que o poder judiciário no Brasil é mais forte. É que hoje a Suprema Corte do Brasil é muito ativista, é muito política, é muito militante, adora legislar, adora colocar a digital, colocar as canetas onde não é chamada e, de acordo com a nossa Constituição, não deveria estar ali, age sem provocação, e todos nós sabemos que a Suprema Corte precisa ser provocada para agir, não acontece. Inquéritos de ofício, cansamos de falar aqui, abre um aqui, abre outro ali, inquéritos que não acabam nunca mais, que têm extensões que ninguém sabe quando elas terminarão. Então, é mais do mesmo, Paula. É a mesma bobagem de sempre. Regurgitou a bobagem e colocou de novo na narrativa de que, meu Deus, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, a República do Brasil estaria no chão, dia da infâmia, como disse a Rosa Weber, né? Antes de sair do STF. O problema é esse. O Piotr trouxe a Suprema Corte Americana, você vê os juízes e juízas daqui, não têm redes sociais, não falam fora dos autos, não estão em palanques políticos, não estão em palanques estudantis, não estão em absolutamente lugar algum. Eles voam ali, como os americanos chamam, under the radar, abaixo do radar. Eles não querem holofotes, eles não querem fama, eles não querem tudo aparecer o tempo inteiro. Às vezes, quando a gente recebe a pauta aqui do programa, eu brinco com a minha cabeça, vou abrir a pauta, vamos ver se hoje eu não encontro o nome Alexandre de Moraes, ou ministro do STF. Impossível. Eles são tudo hoje no Brasil. Olha, eu penso também isso. Nós, aqui da produção do Sem Filtro, todos os dias, Ana. Será que vai dar uma trégua? Mas é complicado. Diga lá, Augusto. Bom, nenhuma corte frequenta tanto o noticiário político quanto a nossa corte. Você acha que isso é ter força? Tá? Ele está confessando que ele está julgando uma entidade política e que existe a ditadura do judiciário. É isso, ele chama de força o que faz o Supremo, enquanto administra o país como se fosse o comandante do consórcio, né, que domina o Brasil. As cortes, de que outra corte você vai falar? Quer dizer, na Venezuela foi aparelhada pelo Maduro e faz o que o bolivarianismo quer. Nas ditaduras,
As ditaduras agora estão... A ditadura do Supremo é a primeira no Brasil. Mas estão seguindo esse caminho em outros países. Você começa o aparelhamento pelo Supremo. Se é isso que ele quer dizer, tem razão. Agora, aqui, por acaso, nós vamos discutir a Corte Americana, a Suprema Corte Americana, por quê? Lá, se eu estou enganado, a Ana vai me corrigir, o presidente da República diz que vai indicar fulano, o indicado é escrutinado aí pela imprensa, examinado, mas com ferocidade, às vezes, os caras vão descobrir tudo. E nada encontrado, se não há nada que impeça, se consuma a indicação. Simples assim. A Constituição brasileira, essa que foi estuprada pelo Supremo, continua dizendo que os poderes são iguais, independentes e devem conviver em harmonia, coisa que o Supremo impede. Agora, ele acha que é forte porque ele manda prender quem ele quer, ele mantém presos inocentes. Tá aí o caso do Felipe Martins, vamos lembrar todo dia. Tá aí a prisão do Bolsonaro, a prisão do general Augusto Helena, a prisão dos militares, que rompem todas as regras fixadas por instituições que merecem o mesmo respeito que um Supremo sério. O problema é que existe na gerência do Supremo um homem com mais que pitadas de psicopatia, né? Como na expressão, como dizia o Barroso, é alguém que está precisando de exame psiquiátrico. Diga, Piotr. Eu posso só recorrer um pouco a... Tem uma coisa na teoria do direito que se chama de direitos negativos. Direitos negativos na Constituição por exemplo, o direito à liberdade de expressão. O Estado não pode se meter naquilo. É um direito garantido. Ele não vai regular, ele não pode regular. São os direitos naturais. O direito à vida, por exemplo, o Estado não muda. Você tem o direito à vida. São os direitos positivos. Os direitos negativos são, por exemplo, você é obrigado a votar. Isso pode ser mudado. Em algum momento, né, um direito positivo, eu vou lá e digo o seguinte, você pode votar. Aí muda, a sociedade começa a achar que o voto não deve ser obrigatório, o Congresso vai lá, altera a legislação. Quando a gente fala de poderes, se a gente fosse fazer uma analogia, o Poder Judiciário é um poder negativo, porque ele não tem que mudar de acordo com a situação, porque ele só tem de seguir a lei. A lei que já foi escrita por quem pode mudar, ou seja, o Congresso Nacional, via vontade popular. Não, o nosso Supremo, ele acha que ele pode fazer tudo. Quando o ministro Moraes diz o seguinte, é o mais poderoso, não, ele é o mais intervencionista. Porque ele decide o que ele quer fazer, ele não poderia decidir, porque o Poder Judiciário tem que ser algo absolutamente estável. Por isso que o juiz tem estabilidade no cargo. No caso do Supremo, até os 75 anos, eles não podem ser retirados. A exceção, obviamente, de um julgamento no Senado da República, e mesmo assim é um processo longo, muito cuidadoso, muito delicado. Por quê? Porque ele só tem que seguir a lei, ele não tem que pensar em novas leis, ele só aplica a lei, fazendo só uma analogia com direitos positivos e direitos negativos. E quando ele reclama das redes sociais, nossa, eles têm uma fixação em redes sociais, né? As redes sociais fazem o quê? Elas deslegitimam o Poder Judiciário? Não. As redes sociais tentam legitimar, porque estão desesperadas por volta de alguma segurança jurídica, a Constituição. Aí, quando você legitima a Constituição, é a Constituição, com o que está escrito nela, que deslegitima o Poder Judiciário brasileiro, que passou de todos os limites. É a Constituição hoje quem desautoriza o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo afronta a Constituição diariamente. Basta ver, volto à questão do direito negativo, a liberdade de expressão. O Supremo achou que ela é, digamos, mutável. Vamos interpretar. Não pode interpretar. É cláusula pétrea, inclusive, na própria Constituição de 88. Essa fixação, né, de dizer o Poder Judiciário é maior, mais poderoso, não deveria ser, porque ele só tem que aplicar uma lei que não é ele quem tem de fazer. Quem faz é o Legislativo.